bem-vindos à aula Como passar em uma entrevista de trabalho ou de promoção de cargo. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo e que vocês disponibilizaram um tempo para assistir essa aula. Isso demonstra o engajamento de vocês para fazer uma mudança e conseguir conquistar o seu objetivo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Samela Fortunato. Tenho 8 anos de experiência na área de recursos humanos, mais especificamente em recrutamento e seleção em empresas nacionais e multinacionais. Atualmente, eu trabalho como consultora de carreira. Ao longo da minha trajetória, vi muitos profissionais perderem oportunidades porque não conseguiram passar na entrevista. E por muito tempo, muitas pessoas me procuraram pedindo ajuda. Samela, como que eu faço para passar numa entrevista? Como que eu monto meu currículo? Me ajuda, como que eu faço para conseguir? Porque eu tenho um bom currículo, tenho experiência, mas chega na hora da entrevista eu não consigo passar. E depois de lutar e relutar muito tempo, eu resolvi disseminar o meu conhecimento. E hoje eu ajudo muitas pessoas a conquistarem o sucesso profissional. Então, por esse motivo, eu fiz essa aula especialmente para vocês, para ensinar como você pode passar numa entrevista. E para isso, nós vamos utilizar os 3 P's. Vamos lá? E o que será que acontece para as pessoas não conseguirem passar na entrevista? Normalmente, elas ficam muito nervosas e não conseguem passar todo o seu potencial ou mostrar todo o seu conhecimento para o recrutador. Isso não é só numa entrevista que você está buscando o primeiro trabalho, ou ali o trabalho, mas também as pessoas que já estão na empresa. Por mais que ela esteja naquele ambiente, conheça o recrutador que vai fazer a entrevista, chega na hora, ela fica muito nervosa, fica com uma tensão, porque ela fica preocupada também. E se eu me candidatar para essa vaga agora e não conseguir passar, meu gestor vai falar, nossa, ela queria mudar de cargo, queria ir para uma outra área. Então isso também deixa as pessoas nervosas, né? E se eu não conseguir, o nervosismo é sempre, e se eu não conseguir, isso termina travando as pessoas na hora da entrevista. O primeiro passo é a preparação. E como fazer isso? Por incrível que pareça, a preparação é um mergulho interno. Você já pensou? Já parou para pensar que as perguntas que são feitas são sobre você, são sobre as suas habilidades, sobre o seu conhecimento. Então, você precisa descobrir quais são as suas habilidades, conseguir contar a sua história, para que você chegue preparado na hora da entrevista. E isso vai fazer com que você não trave, pois você está contando algo que você tem conhecimento e já se preparou para fazer aquilo. Exemplo, você já sabe que a primeira pergunta vai ser: me fale sobre você, me fale sobre a sua trajetória, me fale um pouco mais sobre você. E o que você precisa fazer? Ter essa resposta na ponta da língua. E como fazer isso? Você se preparar. Então, vamos supor, você imagina que você tem poucos minutos para falar para uma pessoa sobre a sua experiência, sobre a sua trajetória, sobre os seus conhecimentos, suas habilidades, para que ela tenha interesse em te contratar. E a gente utiliza essa história, né, nosso conhecimento, não é só numa entrevista. Se você vai num treinamento, num curso, numa reunião, normalmente as pessoas perguntam: se apresenta. Então, isso você já tem que ter muito intrínseco. Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu sou a Samela, tenho 8 anos de experiência na área de RH, em empresas nacionais e multinacionais. Fiz a implementação de entrevista por competência técnica e comportamental. Implantei o sistema TOTUS em algumas empresas que eu trabalhei. Sou hábil em comunicação pessoal e interpessoal, resolução de problemas, engajar e desenvolver pessoas e criar novas estratégias. Então, o ideal para construir essa sua apresentação é colocar o seu tempo de experiência, o conhecimento que você tem na área, sejam os sistemas,
as ferramentas e as suas habilidades. Eu sei que não é fácil, é bem desafiador falar sobre nós, mas faça isso, já vai com isso desenhado, porque na entrevista o foco é você. Em outros momentos você vai precisar também saber fazer essa apresentação, então já tenha isso em mente. Depois vai ficar tão natural que você só vai agregar as mudanças que tiver, então cursos, algumas coisas que você fez de diferente. Outra pergunta bem desafiadora é: quais são seus pontos fortes e quais são seus pontos fracos? Olha, eu não conheço ninguém nesse meu tempo de carreira que eu entrevistei que soubesse isso na ponta da língua, que não travasse nesse momento. E aí, você tem que fazer o seguinte: definir antes da entrevista quais são esses seus pontos fortes e quais são esses pontos fracos, para você chegar e já saber falar quais são eles. Então, vamos lá. Uma dica é você pegar e fazer uma lista, onde você vai colocar de um lado seus pontos fracos e do outro seus pontos fortes. E você escolhe ali uns 2 ou 3 de cada, para que você já tenha eles para falar na hora da entrevista. Então, já saber quais são. Normalmente vão te perguntar um, então escolha, mas tenha 3 em mente e na hora você vai falar apenas um. Só que tem um detalhe, tem uma coisa mais importante ainda, é você saber como você faz para minimizar o ponto fraco. Então, como no dia a dia você faz para minimizar o impacto desse seu ponto fraco no seu trabalho? Então, vou dar um exemplo. Ansiedade. A maioria das pessoas hoje tem ansiedade, né? Tem que fazer isso, é pra ontem, por causa da correria do mundo que nós vivemos. E aí você chega na hora da entrevista e fala: o meu ponto fraco é a ansiedade. E o recrutador fala: legal, e como você faz para minimizar isso no seu trabalho? Então você já tem que pensar nisso antes. Como que eu faço para minimizar isso no meu trabalho? Quando recebo um projeto, eu olho: é isso, o prazo é curto, tem pouco tempo para fazer isso. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é um cronograma. Onde que eu vou colocar, qual o horário, quais os dias que eu tenho que fazer cada coisa. Isso já vai fazer com que eu fique mais tranquila. Esse é um exemplo, né? E aí você vai pegar o seu ponto fraco e já pensar como que você trabalha ele para que ele não atrapalhe no seu trabalho. Sobre o ponto forte, eu nem vou comentar aqui, né? Porque é um ponto que não tem, eu tenho que minimizar ele. Normalmente, ele já é um ponto bom, que já vai te ajudar no seu trabalho. E você, se conhecendo, já sabendo as respostas que você deve dar na hora da entrevista, você vai ficar muito mais tranquilo, porque você já sabe que vão te perguntar isso. Então, se você já vai ali com a resposta, você vai se sentir muito mais tranquilo para o processo. E uma outra pergunta que é muito importante, é essencial você ter uma resposta, uma excelente resposta, é: por que eu devo te contratar? Por que eu devo te escolher e não outro candidato? Por que eu devo te tirar de uma vaga, de um cargo que você está indo tão bem e te colocar em outro cargo que eu não sei se você vai desempenhar um bom papel? Então, você precisa saber o porquê. Qual que é o motivo que aquela empresa ou aquele gestor tem para te colocar, ou te contratar, ou te colocar nesse novo cargo. Então pense: por que eu sou diferente dos outros? O que eu tenho de diferencial? Qual que é o meu diferencial? O que eu posso dar a mais para que eles tenham interesse em me contratar? Bom, vamos para o segundo P. O segundo P é postura. E a postura envolve também muito o emocional. E uma estratégia que eu tenho para vocês é, quando você for para uma entrevista, sempre se colocar no mesmo patamar de decisão do recrutador ou do gestor. Sempre se coloca no mesmo patamar de tomada de decisão. Pois a empresa precisa de contratar alguém, precisa de alguém.
Mas você também precisa do trabalho, mas você também pode decidir se aquela empresa é a que você quer trabalhar. Então, você vai se sentir muito mais tranquilo quando você se coloca na mesma tomada de decisão, né? Na mesma situação de poder tomar uma decisão também, de não só ser a outra pessoa que está tomando a decisão. Então, é muito importante que você não se coloque para baixo, porque isso fica nítido na hora da entrevista. Porque você não fica numa posição ereta, não olha nos olhos, porque você fica assim, numa situação um pouco, parece que de constrangimento, de timidez, porque, eu preciso disso, se eu falar alguma coisa, isso mostra a nossa postura. Então, a postura sempre ereta, olho no olho, falar sem cruzar os braços. E aí, se você é uma pessoa que fica muito nervosa e pega qualquer coisa na sua frente, fica mexendo, coloque as mãos nas suas pernas e fique mais tranquilo. Falar gesticulando não tem problema. A questão é que às vezes as pessoas pegam, começam a bater a mão na mesa, ou então pegar um papel ou a pasta que está lá, o currículo, e ficar batendo. Fique tranquilo, tenha essa postura. Lembre-se que a sua postura também fala muito sobre você. Mostre entusiasmo quando você está na entrevista e conversando. Por quê? Vamos lá. Imagine a seguinte situação. Você precisa comprar um produto que você não tem muito conhecimento, não conhece muito sobre ele, só leu alguma coisa. E aí você chega na loja e pergunta para o vendedor: nossa, qual que é melhor, esse ou aquele? Me fala um pouco. E o vendedor: não sei. Não tenho entusiasmo, te falar, faz isso, faz aquilo e tal. Você até vê que faz bastante coisas, mas o vendedor não te passa entusiasmo, não te passa que ele realmente conhece aquele produto, que aquele produto realmente é bom. Imaginando essa seguinte situação, é meio parecido o que acontece na hora da entrevista. Porque quem está te entrevistando não te conhece, só leu ali um currículo ou o seu LinkedIn, e aí ele não sabe. E aí chega a pessoa na entrevista e fala: oi, eu sou tal pessoa. E isso não passa uma segurança que realmente eu devo contratar essa pessoa. Então, tenha um entusiasmo ao falar sobre você. Porque você é especial, você tem uma experiência, você tem um conhecimento. Então, passe esse entusiasmo para que o recrutador tenha vontade de conhecer mais sobre você e te contratar para trabalhar com ele. E tudo isso vai passar segurança, confiança, verdade para o recrutador. Ele vai sentir isso em você e vai fazer com que você seja um diferencial dos outros candidatos que muitas vezes chegam sem estar se sentindo tão confiante, e de passar essa confiança que vale a pena te contratar ou te colocar em um novo cargo. E o terceiro P é pergunta. Sempre no final de uma entrevista ou no meio da entrevista você tem a oportunidade de fazer perguntas, mas normalmente as pessoas falam: não tenho nenhuma dúvida, não tenho nenhuma pergunta. E isso não é legal. Demonstra que você não tem um interesse pelo trabalho que você vai fazer ou sobre a empresa, você não tem interesse nenhum em saber. Mas eu não estou falando de pegar, vou fazer então qualquer pergunta, porque a Samela falou que deve fazer pergunta, que isso é legal, enfim. Não é para fazer perguntas de benefício, salário, horário de trabalho. Eu estou falando de perguntas-chave. Então, perguntar aí depende, né, com quem está te entrevistando, se é o recrutador ou o líder, né, o gestor da área que você vai trabalhar. Aí depende disso para você definir as perguntas. Uma pergunta-chave para você fazer para um líder é o que ele espera que você entregue nos próximos 90 dias. Você também pode perguntar, tanto para o líder ou para o recrutador, qual é o primeiro projeto que você vai ter na empresa. Então, formular perguntas de acordo com a sua área de atuação. Quais são as ferramentas que eu vou ter disponíveis
para fazer o meu trabalho, para desempenhar o meu trabalho. Então, isso mostra muito o seu interesse pela empresa, pela área. Então, faça perguntas. Crie essas perguntas antes de ir para a entrevista. Então, crie lá 2 ou 3 perguntas e tenha elas em mente. Mas também não é para bombardear o RH ou o líder, o gestor da área, de perguntas. Então, leve 2 ou 3 perguntas para você lembrar e fazer. Posso te dizer que isso já vai te fazer um diferencial muito grande, porque as pessoas normalmente não fazem perguntas por medo, por insegurança, por não ter uma pergunta ou por nem ter interesse. Então, você levar 1 ou 2 perguntas para fazer, isso vai demonstrar que você está preparado tanto para a entrevista como também para a vaga. Infelizmente, estamos chegando ao final dessa aula, então eu vou recapitular os 3 P's que te ajudam a passar na entrevista. O primeiro P é a preparação, e isso exige o autoconhecimento. O segundo é a postura, você passar a confiança do conhecimento que você tem para o recrutador. E o terceiro são as perguntas, você fazer perguntas para mostrar o seu interesse e o seu engajamento para conquistar aquela vaga. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e peço para que vocês deixem nos comentários suas dúvidas ou o que você achou da aula ou sugestões. Deixem nos comentários, assim que possível eu vou responder. Ah, e lembrando, quinta-feira agora, dia 6/9, vamos ter uma segunda aula. Espero por vocês!